No vídeo passado, nós ensinamos uma forma de você saber se o preço do dólar está custando caro ou se o preço do dólar está custando barato. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual que é o preço justo do dólar? Ou melhor, qual que é o preço de equilíbrio que você pode pagar no dólar agora? Porque você sabe, o dólar aí no preço de mercado já está passando os R$ 5,20. Mas qual que seria o preço justo aí, o preço de equilíbrio? Seria R$ 5,20 mesmo? Será que seria mais caro do que isso? R$ 6, R$ 10? Ou será que seria um preço inferior aí, sei lá, R$ 2, R$ 3, R$ 4? Qual que é o preço ideal do dólar, o preço justo do dólar para você comprar exatamente agora? Então, se você quer saber qual que é a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo, porque você vai entender tudo isso e muito mais. Mas antes de eu te responder qual que é o preço justo aí do dólar, o preço de equilíbrio, deixa eu te contar que já há outros 2 vídeos aqui no canal em que nós abordamos justamente o dólar. E neles nós trouxemos vários conceitos que são muito interessantes e imprescindíveis para que você os compreenda. Então, se você ainda não assistiu esses outros 2 vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no izinho, porque é muito importante que você os assista, porque eles vão ajudar bastante na compreensão do que eu vou contar para você agora no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no botão de gostei, porque assim você ajuda a gente a espalhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E já aproveita e verifica se você já está inscrito no canal. Caso ainda não esteja, já se inscreve e também clica no botão do sininho, porque não vai te custar nada. Bom, então vamos lá. Qual que é o preço de equilíbrio do dólar? Bom, eu poderia te responder que é, sei lá, R$3. E aí acabar o vídeo por aqui. Só que a minha intenção com esse vídeo vai muito além de apenas te dar esse dado de qual que é o valor. Eu quero te ensinar como é que você faz para descobrir por conta própria e sozinho a cravar aí qual que seria o preço justo do dólar. Até porque o preço de equilíbrio aí do dólar ele vai mudar todos os dias. Então é muito mais válido que você ganhe uma vara de pescar e aprenda a usá-la do que você ganhe um peixe. Então, para começar, eu vou te lembrar que no vídeo passado nós te mostramos esse gráfico que está aí na tela, que é o índice da taxa de câmbio real. E aí eu te falei que quando ele está acima de 100, significa que o real está desvalorizado em relação ao dólar. Quando ele está abaixo de 100, significa que o real está valorizado em relação ao dólar. E quando ele está igual a 100, é justamente o momento que o preço do real vai estar em equilíbrio aí com o preço do dólar. Além disso, quanto mais longe de 100 ele estiver, mais distorcido está o preço de mercado do dólar em relação ao seu preço de equilíbrio. Então, se você quiser entender melhor esse gráfico aí, assiste o nosso vídeo passado, porque nele eu expliquei detalhadamente como que você faz para chegar nesses valores. A minha intenção no vídeo de hoje é utilizar a informação desse gráfico para que a gente consiga cravar aí qual que é o preço de equilíbrio do dólar. Mas atenção, quando eu falo cravar, você precisa ter em mente que a gente não está diante de uma ciência exata. Então não há um preço assim X absoluto, preciso e cirúrgico que a gente possa considerar um preço de equilíbrio. Mas há ali uma margem de erro, uma aproximação do que é considerado equilíbrio, e a partir dessa informação a gente consegue balizar e ter um parâmetro melhor para poder saber se é hora de comprar o dólar ou não, de acordo com os nossos planos. E um outro ponto que é preciso esclarecer é que preço de equilíbrio e preço de mercado são conceitos distintos. O preço de equilíbrio é aí de forma grosseira o que a gente chama de preço justo, que deveria estar custando aí de acordo com os fundamentos da nossa economia e da economia dos Estados Unidos. Já o preço de mercado é o que ele efetivamente está custando aí de acordo com a lei da oferta e da demanda, com a flutuação do preço
no dia a dia. Analogamente, é como se a gente estivesse fazendo o valuation de uma empresa, que é aquele procedimento em que nós buscamos descobrir qual que é o preço ideal para se pagar na ação de determinada empresa. Se a gente chegar à conclusão, analisando os fundamentos da empresa, de que o preço dela ideal da ação dessa empresa deveria ser R$20, só que ela está sendo negociada no mercado a R$15, isso significa que a gente está diante de uma excelente oportunidade de comprar um ativo por um preço mais baixo do que o valor que ele entrega. E o contrário também é verdadeiro. Se a ação da empresa tiver a R$100 e o nosso valuation deu que ela deveria estar a R$20, significa que ela está mais cara. Então, se você comprar ela nesse momento, o seu risco é muito maior. É errado comprar? Não sei. Depende de qual que é a sua estratégia e de qual que é o seu grau aí de exposição ao risco. E ainda nessa analogia aí do valuation, eu posso te dizer que o preço justo de uma determinada empresa é R$20, mas aí uma outra pessoa pode fazer a análise da empresa e dizer que é R$22 e uma outra pessoa dizer que é R$18. E ainda assim nós três estarmos corretos, porque não é uma ciência exata. E é exatamente isso que acontece na hora que nós vamos tentar descobrir aí qual que é o preço justo do dólar. Então agora que eu já chamei a atenção para todos esses pontos, vamos logo ao ponto-chave desse vídeo, que é utilizar o TCR para descobrir qual que é o preço justo aí a se pagar no dólar. E para fazer isso é relativamente simples. Grosso modo, o que a gente faz é pegar o preço de mercado aí do dólar que está sendo negociado hoje e dividi-lo pelo TCR que está sendo negociado hoje. E aí nós vamos chegar nesse gráfico aqui, que em azul vai te mostrar qual que é o preço do dólar que está sendo negociado aí, o preço de mercado. E em verde vai te mostrar qual que é o preço de equilíbrio do dólar ao longo do tempo. O preço em relação ao real, é claro. E as informações que nós podemos tirar daqui são muito valiosas. A primeira delas é que sim, o preço de mercado do dólar está mais caro do que o preço tido como preço justo. De onde se entende que o real está desvalorizado em relação ao dólar no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E a segunda informação que nós podemos tirar desse gráfico é que o fato de o real estar desvalorizado não significa necessariamente que ele não vai se desvalorizar ainda mais. Como nós podemos ver, o dólar pode passar muito tempo custando mais caro ou até mesmo mais barato do que é considerado aí o seu preço de equilíbrio. Ou seja, pode passar muito tempo valorizado ou desvalorizado em relação ao real. Em todo caso, uma outra informação que a gente tira daqui é que o preço justo aí do dólar, o preço de equilíbrio, ele está sempre em uma tendência de alta. Ontem, o preço justo para o dólar, o preço de equilíbrio, estava ali na casa dos R$3, mas daí ele foi subindo, conforme você pode ver aí no gráfico, até que eventualmente ele chegou a 3,50, continuou subindo e não é exagero pensar que um dia ele vai chegar a custar, sei lá, R$10. Quem dirá, R$10 um dia vai ser o preço de equilíbrio para o dólar, se essa tendência e todo o resto se manterem constantes. E isso acontece porque o real, ao longo do tempo, ele perde mais o seu poder de compra do que o dólar. Veja, todas as moedas estão perdendo poder de compra. Só que como o real perde mais do que o dólar, a tendência é que o dólar suba em relação ao real. Caso a gente estivesse falando de uma moeda que perde o seu poder de compra em uma velocidade mais lenta do que o dólar, aí a tendência seria que o dólar caísse em relação ao preço dessa moeda. E a gente vai falar sobre algumas moedas que provavelmente vão se mostrar mais forte do que os dólares ao longo dos próximos anos no próximo vídeo. Mas isso é outro ponto. O importante agora para o vídeo de hoje é entender que no longo prazo o dólar ele sempre tem essa tendência aí de se valorizar em relação ao real. Então no curto prazo é muito difícil a gente dizer aí se o preço do dólar vai subir ainda mais, aumentando a distorção entre o preço de mercado e o preço de equilíbrio, ou se ele já vai logo mais retornar aos preços de equilíbrio e voltar a cair. O curto prazo é muito difícil de saber. Em todo caso, no médio e no longo prazo,
a tendência é que sim, o dólar suba o seu preço em relação ao real. Então, para fechar, vamos responder aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Qual que é o preço de equilíbrio do dólar hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, dia 31 de março de 2020. Bom, e sem prejuízo de todo o disclaimer que eu fiz ao longo do vídeo, de que isso não é uma ciência exata, se a gente pegar e calcular pelo TCR do IPCA, conforme eu ensinei no vídeo passado, a gente vai chegar que o preço de equilíbrio do dólar está na casa dos 3,60, muito abaixo dos 5,20 que ele está sendo negociado no mercado atualmente. E se nós fizermos esse mesmo cálculo do TCR a partir agora, só que do IGPM, a gente vai chegar que o preço de equilíbrio do dólar é 4,80. Bom, isso não é uma ciência exata, mas esteja em 3,60 ou 4,80, o que não há dúvida é que sim, o dólar está caro em relação ao real. Quer dizer que vai cair amanhã? Não sei, porque o dólar pode ficar muito mais distorcido em relação ao seu preço de equilíbrio, e não seria a primeira vez. Veja nesse gráfico novamente aqui da tela, que lá na época que o Lula foi eleito, em 2002, o ITCR bateu 200, ou seja, o desequilíbrio era ainda maior do que é nesse momento. Em outras palavras, significa que a gente pode ficar com um preço mais distorcido ainda no curto prazo. Não seria a primeira vez. Aliás, se a gente fosse pegar aquela distorção do dólar na época da eleição do Lula e transferisse para as atuais condições da economia de hoje, o preço do dólar seria muito mais caro do que os atuais 5,20. Se fosse calculado pelo TCR do IPCA, seria na casa dos R$ 7,20. E se fosse calculado pelo IGPM, seria na casa dos R$ 9,60. Portanto, as conclusões desse vídeo são as seguintes. No longo prazo, o preço de equilíbrio do dólar é sempre de alta. No dia de hoje, o preço de equilíbrio do dólar pelo IPCA está em 3,60, de modo que o real está desvalorizado em relação ao dólar. Mas isso não significa que a distorção vai ser corrigida no curto prazo. Muito pelo contrário, pode ser que ela aumente no curto prazo, e essa não seria a primeira vez. Então agora que eu já trouxe para você várias informações úteis que vão te ajudar aí a decidir se você vai tirar aquelas férias na Disney esse ano ou vai deixar para o ano que vem, se inscreve no canal, clica no botão de gostei, porque assim você ajuda muito com o nosso trabalho. A propósito, no próximo vídeo nós vamos falar daquelas moedas lá que podem ser mais fortes do que o dólar. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e até a próxima. Vídeo novo da série toda terça e quinta.